Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me assistindo a qualquer horário do dia, de qualquer lugar do mundo. E hoje nós vamos continuar nossos estudos. Nós vamos começar o capítulo 8, a China milenária. E só deixa eu falar uma coisa, minha mãe, ela me deu um feedback. Ela falou: Kelly, tira aquele pijama. Hoje eu fiz o esforço, gente. Eu fui até tomei banho, ó, arrumei o cabelo pra ficar mais bonitinha pra vocês. Mas, gente, ó, a verdade que eu já falei, a verdade é que aquele ali é meu uniforme. A maior parte do tempo que eu tô em casa, eu tô vestindo aquilo. E aqui tá muito frio. Minha mãe falou que no Brasil tá muito frio também, né? E aqui é a mesma coisa. A gente tá secando roupa dentro de casa. Tá muito frio. Então, mas é isso. Vamos começar, sem mais delongas. A China. Depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía de antigos áreas no ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema de capela, em épocas remotíssimas já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, constituindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta à época remotíssima no seu passado multimilenário. E esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que, do céu, envolve todos os corações que latejam a terra. A China é um lugar interessantíssimo, né, pessoal? A China não teve influência daqueles espíritos de capela inicialmente. E mesmo antes daqueles espíritos de capela começarem a reencarnar entre os nossos primitivos, a China já estava ali, já estava crescendo como sociedade. É claro que sempre amparada por Cristo e seus espíritos de luz, e também havia na China, Emmanuel coloca aqui, os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta. Era um povo que estava adquirindo muito conhecimento espiritual. Conhecimento direto ali da fonte, né, de Jesus, povos abertos que seguiam as tradições. A China tem muito conhecimento sobre espiritualidade. Muitas das coisas que nós estudamos hoje, a China, nos escritos da China, já haviam essas informações. E aqui Emmanuel coloca que a China, ela estagnou nos seus valores evolutivos. Eram povos que estavam evoluindo muito rápido, mas em algum ponto da sua evolução, eles ficaram estagnados. Vamos agora descobrir o porquê dessa estagnação. A cristalização das ideias chinesas. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza e das suas tradições e dos seus ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. Olha que legal, né, pessoal? O que estagnou a evolução da China
foi a cristalização das suas ideias e o seu isolamento, assim como os povos da Índia fizeram, assim como os judeus fizeram, e assim como os egípcios fizeram. Mas esses povos, a Índia, o Egito, os judeus, eles pegaram isso mais pela influência daquele povo ali de Capela, pela arrogância espiritual ali guardada na alma dos capelinos. Mas aqui na China, eles não tiveram essa influência naquela época. Então isso foi voluntário. Eles se isolaram voluntariamente. E Emmanuel relata aqui, ele ressalta que a civilização, que o progresso depende da interação entre os povos, da interação de nós, gente, de um com os outros. Que não há na lei universal uma lei de isolamento. Que nós não evoluiremos sozinhos. Nós precisamos dessa interação. A existência é uma longa escada, na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia pergava no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas em longas iniciativas de construção e trabalho, os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra da fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo. A China é também convocada pelas transformações do século, a grande lição de entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo, embora nessas despretensiosas observações sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Emmanuel, nesses parágrafos finais aqui, ele compara a China aos povos hindus que acabaram se isolando, mas que tinham um conhecimento maravilhoso, que tinham um conhecimento espiritual maravilhoso, que agora está sendo espalhado pelo mundo. E aí ele compara os chineses com os israelitas. Ele fala que assim como os israelitas, a China está sendo convocada para trazer para o mundo os seus conhecimentos milenares e não só trazer o conhecimento, mas como aprender o conhecimento dos outros povos. Forri. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àquele agrupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre, e entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. Ele ressalta aqui, né? As raças adâmicas, que são os capelinos, ainda não haviam chegado aqui. E a China já estava recebendo, aqueles povos da China já estavam recebendo lições espirituais dos protegidos de Jesus, dos enviados de Jesus. A história não vos fala de outros. Antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Forri refere-se no seu I Ching
aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam as características de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e das mais avançadas metafísica. Como eu já havia dito para vocês, eu já havia lido esse livro várias vezes. E toda vez que eu leio, de novo, eu me surpreendo. Eu estou lendo um outro livro, eu acho que eu mencionei isso em um dos vídeos, que se chama Gene Key, a chave Gene. E esse livro inclui ensinamentos do I Ching, que está totalmente relacionado ao nosso DNA. É muito interessante, gente. Fala muito sobre a nossa evolução e como essa evolução está entrelaçada no nosso DNA. Continuando. Em seguida, a esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio, ou Kung Fu Tse, 5 séculos antes de sua vinda, preparando os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia. Algum tempo antes de sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. E não diferente daqueles povos mais evoluídos, como nós vimos Roma, Grécia, entre os judeus, todos esses povos já sabiam da vinda de Jesus. E não foi diferente na China. Ele enviou Lao Tse para trazer a mensagem das boas-vindas, que Jesus viria à Terra, para que os povos já estivessem preparados à sua vinda, estivessem esperando por eles. Gente, se esperando por Jesus, a gente fez o que fez, imagina se ele tivesse chego de surpresa. Confúcio e Lao Tse. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, a aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. No Kan-Ying de Lao Tse, eis algumas de suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem, sábio, é um pouco de suas manifestações. Na estrada das inspirações, eles caminham juntos e o sábio lhe recebe as ideias que enchem a vida de alegria e de bens. Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento do Senhor e, em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando os seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho, de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante todos os seus sacrifícios. Gente, Lao Tse veio antes de Confúcio. Lao Tse, ele iniciou o taoísmo, e Confúcio, ele usou a base desses ensinamentos para trazer mais teorias espirituais, teorias não, né? Ensinamentos espirituais para o povo chinês, antecipando assim a vinda de Jesus Cristo na Terra. 2 sábios milenares, 2 caminhos distintos, mas complementares. Hoje vamos conhecer Lao Tse e Confúcio, mestres da China antiga, cujos ensinamentos ainda ecoam no coração do mundo. Lao Tse viveu por volta do século VI a.C. e é considerado o pai do taoísmo. Seu livro, o Tao Te Ching, revela que o Tao, o caminho,
é a força invisível que rege o universo. Ele nos convida à simplicidade, ao desapego e à harmonia com a natureza. Para Lao Tse, o verdadeiro sábio age sem forçar, confia no fluxo da vida e compreende que o vazio tem tanto valor quanto a forma. Pouco tempo depois, surgiu Confúcio, outro gigante espiritual da China. Ele focou sua sabedoria na ordem, na moral e no cultivo das virtudes nas relações humanas. Confúcio nos ensinou que a base de uma sociedade justa está no respeito mútuo, na educação e na prática do bem, começando pela família. Seu ideal era o ser humano virtuoso, guiado pela benevolência e pelo senso de dever. Lao Tse nos conduz ao espírito universal, Confúcio, ao equilíbrio das ações no mundo. Um mostra o caminho do céu, o outro o caminho da terra. E quando unimos os dois, encontramos a sabedoria completa, a que transforma o ser por dentro e também transforma o mundo ao redor. O Nirvana. Para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda suas interessantes e elevadas concepções religiosas. De um modo geral, é o culto do antepassado o princípio da sua fé. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum, associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do Nirvana é, aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. O Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos, nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade na prova, como da redenção, como na glória divina, que tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprendem os bens da vida e quantos os ensinam com amor multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Esse parágrafo sobre o Nirvana, aqui é extremamente a minha interpretação sobre isso, tá? O que eu consegui tirar desse parágrafo. Emmanuel aqui está tentando nos passar o porquê que o povo chinês começou a ficar estagnado. E a gente falou anteriormente que era por causa do seu isolamento. Claramente, eles conhecem a teoria da imortalidade e eles sabem da necessidade do aperfeiçoamento espiritual. Contudo, eles interpretaram incorretamente o que é o Nirvana. O Nirvana é uma união permanente da alma com Deus. Só que como eles entenderam o Nirvana? Como um sinônimo de quietude, como Emmanuel coloca aqui, beatífica realização do não ser. O que eu quero dizer, eu não sei se vocês já assistiram qualquer coisa sobre a China, tem os monges, eles se isolam. Para eles chegarem ao Nirvana, eles querem fazer essa passagem, essa evolução espiritual através do isolamento, das meditações.
somente eles, sozinho. Só que como Emmanuel coloca aqui várias vezes nesse capítulo sobre a China, a evolução não ocorre sem interação, sem essa comunicação entre povos. A minha evolução não é solitária. Eu sou o que eu sou hoje porque as pessoas ao meu redor, as situações ao meu redor, os problemas que eu tive de relacionamentos, com qualquer relacionamento, não só amoroso, relacionamento em família, relacionamento no trabalho, me fizeram crescer espiritualmente, moralmente, pessoalmente. E quando você se isola, você não tem essa interação. Gente, como que você vai evoluir? Por exemplo, você é uma pessoa que é muito brava. Qualquer coisa te deixa muito brava. Qualquer pessoa que vem falar com você te deixa muito bravo. Se você tá sozinho na natureza, só meditando, que circunstâncias ali vão trabalhar a sua braveza? Ou a paciência? Ou a sua vaidade? Você não tem interferência ali que faz com que você pense de outra forma. Você recebe os ensinamentos e você ali fica. Então, apesar desses... Gente, em nenhum momento eu tô falando que os monges não são evoluídos, viu? Eu não tô falando isso. Mas eu tô falando que o Emmanuel tá falando aqui. Ele tá falando que esse isolamento, que apesar deles terem um conhecimento espiritual maravilhoso, muito conhecimento, se isolando, eles não contribuem para a evolução da Terra e para a sua própria evolução, porque eles podem ter evoluído muito trabalhando o seu eu, mas eles ainda precisam ser expostos à rotina, a relacionamentos para continuar evoluindo. Você já ouviu falar de Nirvana? Para muitos é sinônimo de paz total. Mas será que esse conceito é realmente o fim da jornada espiritual? Hoje, vamos explorar o Nirvana sob a luz do Espiritismo, com base no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nas tradições orientais, o Nirvana representa a libertação total do espírito, o fim do sofrimento, do ego e do ciclo de reencarnações. Um estado de plenitude, paz e transcendência absoluta. Segundo o capítulo 8 de A Caminho da Luz, o Nirvana deve ser compreendido como a união permanente da alma com Deus, a finalidade suprema de todos os caminhos evolutivos, mas nunca como sinônimo de imperturbável quietude ou de uma beatífica realização do não-ser. A vida é harmonia em movimento, e essa harmonia nasce das trocas incessantes que acontecem tanto no mundo visível quanto no invisível. A manutenção da criação depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. O verdadeiro Nirvana, então, não é a fuga da existência, mas a plena integração com o fluxo divino da vida. O Cristo, Espírito puro e luminoso, já transcendera há milênios os planos inferiores. Mesmo assim, escolheu retornar à Terra para servir e ensinar o caminho do amor. Assim como ele, os espíritos que alcançam o Nirvana não desaparecem na imobilidade, mas seguem atuando com mais consciência e mais luz, ajudando no progresso da humanidade. O Nirvana é um estado de comunhão divina, não de fuga do mundo. Não é o fim do ser, mas a expansão do ser em plenitude ativa.
Como diz Emmanuel, ninguém alcança o Pai senão pelo trabalho no bem. A China atual. A falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês. Cristalizou-lhe as concepções e paralisou-lhe a marcha para as grandes conquistas. É certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização do Ocidente, cheia de comodidades multifárias. Mas aqui me refiro à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e dos seus enviados. A China, como outros povos do mundo, tem de esmar neste século os valores obtidos na sua caminhada longa e penosa. Destas palavras, não há inferir que a invasão japonesa, na sua incrível agressividade, esteja tocada de uma sanção divina. O Japão poderá realizar na Grande República todas as conquistas materiais. Usando a psicologia dos conquistadores, poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas e multiplicar escolas, mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês, valoroso e resignado, que poderá até ceder-lhe as próprias rédeas do governo, enchendo-o de fortuna, de suntuosidade e de honrarias, sem desprestígios do seu próprio valor, porquanto a China milenária sabe que os espíritos de rapina embriagam-se facilmente com o vinho de sangue do triunfo, e tão logo o luxo lhes amoleça as fibras da desesperação, todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. O que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa nesses últimos séculos, para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete de fraternidade dos outros povos. Nesse tópico aqui, a China atual, galera, quando Emmanuel fala de conquista, ele deixa bem claro aqui que as conquistas não são armamentícias. Elas não são através de metralhadoras, de bombas, de conquistas materiais. Mas aqui, as conquistas que ele fala se refere às lições de Cristo e de seus enviados. A China, como vários povos, como todos os nossos povos, passaram por momentos de provação. É uma coisa muito difícil de dizer, porque é difícil de aceitar. Mas as provações do nosso mundo, tanto pessoal quanto em comunidade, elas são criadas por nós mesmos, pela nossa vibração, pela maneira que pensamos, e assim nós vamos criando a nossa própria realidade. E com a China não foi diferente. Não quer dizer que a invasão do Japão, que quando o Japão invadiu a China, está certo, que seja justificado. Porque aqui Emmanuel coloca o Japão, ele pode ter entrado com agressividade ali na China. Eu não sei se vocês conhecem essa história. O Japão, ele invadiu a China por um tempo. Ele escravizou ali o povo chinês, como todas as guerras que acontecem, o povo que é mais forte, geralmente escraviza o povo mais fraco. E aí o Japão pode até alegar que nessa conquista que eles tiveram, eles levaram melhorias sanitárias, melhorias tecnológicas para a China. Mas uma coisa que o Japão não conseguiu tirar dali foi o conhecimento chinês, o conhecimento espiritual chinês. Porque, no fundo, a China sabia que você pode se enganar com o materialismo,
Você pode se enganar com os luxos, mas no fim, tudo automaticamente volta à reflexão, a raciocínio, à cultura e à inteligência. A edificação do Evangelho. É verdade que a palavra direta do Cristo, consubstanciada do seu Evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações, mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão um monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades, e um novo dia raiará para uma grande nação que se tornou um símbolo de paciência e de perseverança para todos os outros povos. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos e os humildes. E as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da justiça e da iniquidade. Gente, nós conhecemos a China de hoje, nós conhecemos o Império, nós conhecemos, nós sabemos um pouco da sua história, aonde esse povo, no que esse povo se tornou, mas é um povo de muito conhecimento. E é sempre aquela minoria barulhenta, né, pessoal? Porque você vê que tem muitos chineses, eles são um povo simples, um povo muito trabalhador. E, gente, tem 2 bilhões de pessoas lá. Só que as pessoas, assim como no mundo inteiro, as pessoas que governam, elas acabam se tornando a cara daquela população. E, infelizmente, é por aquela cara que a gente julga a população inteira, né? Mas é isso aí, pessoal. Esse foi mais um estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu sempre deixo o videozinho aí pro final. E a gente se encontra no próximo estudo. Beijos!